Oi pessoal, então, quem é vivo sempre aparece, né? Eu acho que é isso, vou manter um vídeo por ano, mas a gente vai fazendo o que dá. Esse vídeo eu acho que é bem importante, eu já tô pra fazer ele já fazia um tempo, mas eu não tinha conseguido ainda juntar as ideias e parar pra filmar, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre como identificar as características de autismo e o que eu faço quando eu tô desconfiando que meu filho pode ter essa condição. Então, assim, para diagnóstico de autismo, nós temos 3 critérios estabelecidos no DSM-5 hoje, para diagnóstico de transtorno do espectro autista, né? Primeiro seria dificuldade de comunicação. Então, assim, muita gente associa isso à ausência da fala. Mas dificuldade de comunicação, quando a gente vai ver lá na descrição do DSM, não é isso. Então, pode ser realmente que a criança não fale, pode ser que ela fale com dificuldade, ou que ela fale muito com ecolalia, repetindo sempre as mesmas coisas, ou que ela não tenha uma comunicação funcional, que às vezes ela fala várias palavras, canta várias músicas, mas não chama as pessoas, não pede água, não consegue expressar o que está sentindo, o que precisa, o que quer. Então, tem várias formas de a gente identificar essa dificuldade de comunicação. Segundo. Peraí. Oi! Um probleminha aqui. Então, segundo critério para diagnóstico seria a dificuldade de socialização. E aí entra a questão de interagir com crianças de idades similares, né? Então, assim, é bem comum a gente observar até em bebês, assim, de uma criança fazer um movimento, correr para um lado e a outra imitar, fazer igual. Quando eles são pequenininhos, a gente ainda não espera aquela interação, assim, de brincar junto, né? Mas a gente percebe, assim, por exemplo, teve algumas crianças menores que eu fui avaliar, que era nítido, assim, que, por exemplo, na salinha, um ambiente até com poucas crianças, eles pegavam os brinquedos que eles queriam brincar, ou iam para um cantinho um pouquinho mais afastado, ou, por exemplo, o Benjamin, que foi que a gente teve bastante dificuldade de aceitar até o diagnóstico, porque ele sempre gostou de agito, de muvuca, mas ele não olha, né? Ele até gosta de estar no meio, de estar correndo, mas ele não procura, ele não interage, ele não... ele não consegue mesmo, assim, estabelecer um vínculo, então ele até tá, às vezes, no meio correndo junto, mas tem essa dificuldade de estar interagindo. Então, são coisas, às vezes, até bem sutis. Às vezes a gente espera, assim, pra dizer que é autista aquela criança encostada no canto de uma sala, se balançando, batendo a cabeça. Não é bem assim, gente. Então, tem 3 níveis diferentes para diagnóstico e tem até o nome que escolheram, que colocaram agora no DSM-5 foi transtorno do espectro autista, exatamente usando o termo espectro para ilustrar essa variedade que a gente tem no diagnóstico, né? Então, assim, além da dificuldade de comunicação e de socialização, o terceiro critério, na verdade são 2 coisas juntos, seria o... Oi, tá tudo bem? Melina, senta aqui com a mamãe. Olha aqui a Melina. Oi, Melina, eu acabei de acordar, gente, eu tô dodói. Tá todo mundo dodói. Então, e o último, Melina, o último critério para diagnóstico são os movimentos estereotipados, né? Ou interesses restritos. Então, o movimento estereotipado são muitas vezes movimentos que eles fazem com o próprio corpo, né? Então, o mais conhecido é o flapping, que é bater as mãozinhas. Bem comum, ou quando a criança tá nervosa, quando ela tá muito feliz. Tem crianças que têm esses critérios mais sutil, assim, correr em um determinado movimento,
numa mesma sequência, às vezes enfileirar alguns objetos. Interesses restritos seria aquelas preferências. Melina, tá tudo bem, é um humano que tá aqui. Ai, beijinho. Tô brincando, gente. Vocês viram por que eu ando sumida e por que eu não tô conseguindo fazer mais vídeo nenhum, né? Então, os interesses restritos seria aquele um hiperfoco, assim, um interesse sempre no mesmo tipo de coisa. Então, pode tentar continuar. Então, interesses restritos pode ser uma variedade de coisas. Então, a gente tem desde números, trem, um determinado brinquedo, uma determinada cor, ou só gostar, ter muita, não só gostar, mas ter muita preferência por vídeos e brinquedos com formas geométricas, com dinossauros. Então, assim, seria mais ou menos isso, interesses restritos. Ter uma preferência exacerbada por uma mesma coisa, por um mesmo item. Realmente não é fácil, gente, é bem complexo. Parece ser simples, mas não é, né, de diagnosticar, de identificar. Mas eu acho importante falar que esses são os critérios, porque às vezes eu me deparo com algumas professoras que trazem relatos de crianças que elas percebem que têm características, mas que quando elas vão falar com a mãe se recusa a acreditar, porque, não, mas o meu filho é inteligente, mas o meu filho monta quebra-cabeça, mas o meu filho fala os números e as cores em português e inglês. Então, assim, conseguir entender que as características do autismo não estão relacionadas, não vão estar sempre. Quer que eu fique quieta? A deficiência intelectual ou a hiperatividade, a gente entender que existem as características para o diagnóstico do autismo e que as características que muitas vezes a gente conhece, que a gente acha que é do autismo, na verdade são de comorbidades. São de outras condições, outros transtornos, outros déficits que vêm junto com o autismo. Então pode ser que a criança tenha autismo e tenha TDAH, pode ser que a criança tenha autismo e tenha transtorno opositor desafiador, que é ter mais crises de agressividade, de nervosismo, pode ser que a criança tenha autismo e ela tenha... Agora fugiu todos os outros transtornos. Mas assim, gente, olha, nas aulas que eu tive sobre comorbidades, a lista passa de 30 transtornos, 30 diagnósticos que podem vir junto com o autismo, assim. Então, muitas vezes é aquilo que a gente pensa que, não, é autista porque é assim, na verdade não é das características do diagnóstico do autismo, que foi essa que eu passei para vocês agora, mas é de uma comorbidade. E aí, tô achando que meu filho tem algo diferente, tem alguma dessas características que tu falou no vídeo, Manu, o que eu faço? Então, o primeiro passo que eu sempre recomendo é procurar um neuropediatra. E de preferência, procure um profissional que tenha um foco de trabalho voltado para autismo, que tenha uma visão mais aguçada, que tenha mais tato com isso. Então, assim, procura na sua região, de repente algumas mães que os filhos já têm um diagnóstico e pedem uma indicação. Então, aqui na região hoje, eu tenho alguns profissionais para indicar, mas a gente tem os melhores, os mais indicados, né? Hoje são 2 profissionais de Porto Alegre. A gente tem em Criciúma um neuropediatra muito bom também, em Florianópolis, em Curitiba. E é importante você procurar um profissional assim. Manu, agora eu não tenho dinheiro para consulta, estou em dúvida, o que eu posso fazer? Então, de repente, na sua casa, o primeiro passo que você pode fazer para realmente ver se você tira essa ideia da cabeça ou se continua investigando, é procurar pelo MChat. É um questionário que você pode fazer online, que traz uma ideia de algumas características que são sinais de alerta, ok? Espero que eu tenha ajudado. Até o próximo, talvez ano que vem. Tchau!